Bom dia! Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Eu sou Camila Xavier e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Novo instrumento do BNDES permite suspender pagamentos de dívidas por até 6 meses e estende prazos de financiamentos por até 1 ano. Organização das Nações Unidas vai abrir escritório para turismo no Brasil. É a segunda unidade no mundo. E você vai conhecer uma cafeteria inspirada na obra literária de Clarice Lispector. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo. Em 4 anos, o segmento cresceu mais de 500%. Vamos conhecer a trajetória de um empresário que há 4 décadas trabalha com perfumes. Hoje ele tem 23 lojas físicas e forte atuação no e-commerce. Vamos ver. Visão de futuro e inteligência empresarial. Essas palavras definem bem a trajetória do Enéas Muniz no mundo dos negócios. Foi em 1980, durante a crise do petróleo no Brasil, que o até então dono de uma construtora viu a chance de investir em um mercado que mexe com as emoções e memórias, uma perfumaria. Quando foi em 1976, mais ou menos, iniciou-se uma grande crise mundial. Foi a crise do petróleo. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. E nós percebemos que o varejo não estava numa crise tão profunda como o nosso setor construção civil. Então acabou que eu comprei, era uma experiência absolutamente zero, eu não entendia nada de perfume. Ao longo do tempo adquirimos know-how, respeitabilidade, credibilidade com os nossos fornecedores, com nossos clientes principalmente, e a Lorde foi criando um pouco mais de robustez. Desafios superados, o que era para ser uma diversificação de negócios se tornou um legado de sucesso. 43 anos depois, a perfumaria do Enéas já tem 10 filiais e se tornou uma franquia, com mais de 13 lojas. É considerada uma das maiores do segmento no Centro-Oeste, com parceria com as maiores e principais marcas nacionais e internacionais. Crescimento que deve aumentar ainda mais nos próximos meses. Isso porque, de acordo com uma pesquisa feita por uma empresa internacional, o Brasil é o quarto maior país no mundo no mercado de beleza e cuidados pessoais, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. Mais do que isso, entre 2018 e 2022, o setor cresceu 560%. Apostando no diferencial, além dos produtos, a loja também oferece um salão de beleza. A ideia é que o cliente possa encontrar tudo em um único lugar, o que faz aumentar o ticket médio. Com o mercado em expansão, o empresário acredita que o futuro não tem limite e pretende apostar ainda mais no varejo. O mercado da beleza pessoal, né? O mercado pessoal, as pessoas são muito preocupadas. Academia, né? Se deu muito valor à sua aparência, à sua saúde. Então, agregou um mundo novo nesse mercado de beleza, mas muito grande. E a saúde também foi agregada, além da necessidade de saúde. Você pega hoje a parte de cirurgia plástica, é um mundo fantástico, entendeu? Por quê? Porque está dentro desse modelo de comportamento social novo. Que bacana, né? E não foi só o Enéas Muniz que entrou para o ramo de beleza, não. Vamos conhecer a trajetória de uma advogada que largou a carreira para ser dona de esmaltaria. Em 7 anos, ela já tem 4 unidades, veja. Esmaltes de várias cores, marcas, além das principais novidades do mercado, como a linha vegana e os produtos em gel UV, que duram mais e têm sido os mais procurados no mercado. A ideia da esmalteria Unha de Boneca é agradar todos os gostos e estilos, diversidade que tem conquistado os clientes. Pelo menos uma vez por mês eu tô aqui para poder cuidar das minhas unhas com carinho, com afeto. A marca foi criada em 2016 pela Bruna Duberstein. Formada em Direito, ela
largou a advocacia para empreender na área da beleza. Quem vê a loja cheia não imagina as pedras que a empreendedora encontrou no caminho. Eu era pós-graduada, pedi demissão de onde eu trabalhava em um banco e decidi estudar para concurso. Estudando para concurso, eu já estava ali indo bem nos concursos, mas me bateu um desespero, porque não era o que eu queria, eu não me via naquela profissão, eu não me via fazendo aquilo que eu sempre quis empreender. Um dia, saí para fazer minhas unhas no salão que eu sempre ia toda semana, e fazer as unhas é algo que eu sempre fiz toda semana, eu nunca abri mão disso. Cheguei no salão, sentei e comecei a observar, né? Enfim, era um salão que as profissionais falavam mal uma da outra, falavam mal da dona, falavam mal da cliente que tinha acabado de sair. E aí eu comecei a pensar, né, e, enfim, observar que na maioria dos salões de beleza, isso era hábito, né, essa postura. E aí eu comecei a trocar uma ideia com as profissionais que estavam me atendendo, com as manicures, e foi aí que surgiu a ideia. De uma loja com apenas 30 metros quadrados, a Bruna e a irmã, que mais tarde se tornou sócia da marca, tocam atualmente 4 estabelecimentos do tipo. Eu tenho as minhas funções, ela tem a dela, e a gente consegue separar isso de forma que não tenhamos atritos. E quando tem desafios, a gente resolve da melhor forma possível. Os desafios de empreender na área da beleza são muitos, entre eles a escolha de uma boa equipe para oferecer um serviço de excelência. Nós iniciamos com 4 manicures, né? E aí fomos aumentando a equipe. À medida que aumentamos a loja, chegamos a ter 18 manicures em uma loja. Hoje são 60 manicures, né, em toda a nossa rede, e isso sem contar as recepcionistas, então a gente tem em torno de 70 colaboradoras. Para mim, a parte mais difícil é a formação da equipe, né? As pessoas precisam comprar a ideia da empresa de realmente prestar um atendimento de excelência. Precisamos ter o nosso diferencial, porque a esmalteria tem em toda esquina. Negócios como esses estão em alta no Brasil. Segundo o último levantamento realizado pela empresa Euromonitor International, o país possui o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Somente nos últimos 5 anos, o crescimento desse setor foi de 560% em relação aos períodos anteriores. Números animadores para as empreendedoras que já pensam em expandir a marca para outros estados. Então, já fizemos alguns estudos de franquia, né? Eu acho que o que dá certo precisa realmente ser ampliado, até mesmo para a gente proporcionar que outras pessoas realizem esse mesmo sonho. Agora uma dica para você, se você também é do ramo de estética, hoje é o último dia da Barber Week, feira voltada para o mercado de barbearias no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. De cosméticos a móveis, você encontra tudo por lá. O Brasil e o órgão da ONU para o Turismo assinaram um acordo para instalar no Rio de Janeiro o primeiro escritório para as Américas e Caribe. A expectativa é de que ele seja inaugurado em dezembro e atue no planejamento e na execução de ações para qualificar o setor. Além da sede da Organização Mundial do Turismo na Espanha, a entidade possui apenas um escritório regional localizada na Arábia Saudita. E no próximo bloco, o impacto das altas temperaturas nas vendas de setembro nos supermercados. Não saia daí, eu volto já. Jornal do Empreendedor, primeira edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil. Em setembro, as vendas unitárias do setor supermercadista cresceram 5,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Destaque para as bebidas com alta de 15%. E dentro deste grupo, o suco pronto vendeu 16% a mais, seguido pela cerveja com alta de 13% e do refrigerante 10%. Para a empresa Scantec,
Brasil, responsável pelo estudo, os números são explicados pela onda de calor que atingiu o país em setembro. E para aguentar os dias quentes, o brasileiro suou a camisa e correu para lavar. A venda de amaciante subiu 7% e a do sabão líquido 15%. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou um instrumento para renegociar dívidas nas chamadas operações indiretas automáticas. Ele permite que os recursos do banco sejam acessados por meio de financiamento contratado com um agente financeiro credenciado. Batizado de Refin, ele possibilita a suspensão completa de pagamentos de dívidas por até 6 meses e a extensão do prazo dos financiamentos por até 12 meses. O instrumento vale para empresas que tenham contratado operações com custo financeiro em TLP, Selic ou pela taxa fixa do BNDES. Micro, pequenas e médias empresas podem usar a modalidade de renegociação. A Feira do Empreendedor, que terminou em São Paulo, movimentou 700 milhões de reais. Foi uma oportunidade para negócios de todos os setores e para todo tipo de empreendimento. Serviu também para quem quer começar a empreender. Confira na reportagem de Márcio Fontinelli. Oportunidade de conhecer novos negócios, produtos e serviços. Pois é, a Feira do Empreendedor 2023 foi muito além das expectativas. Donos de pequenos negócios ganharam espaço dedicado a eles. O Shopping dos Pequenos foi um dos espaços mais movimentados. Bom para a Josi, a artesã montou seu ateliê há 6 anos. A paulista de Santo André comemorou a chance de ter novos clientes e o aumento no faturamento. A gente fez muita parceria, né? Como eu sou de São Paulo e aqui vem pessoas de várias cidades, então eu consegui demonstrar e apresentar a minha marca para pessoas de outras cidades. Já fiz parceria com o pessoal de Marília, que são lojas que vêm procurando produtos para revender. Leia compartilha do mesmo sentimento. A produtora rural de Araraquara saiu daqui motivada a seguir novos caminhos para se tornar cada vez maior. O Sebrae sempre abre portas, né? E é rede de comunicação, network. Eu conheci bastante gente na feira que com certeza vamos fazer negócio, né? Na área de vendas online, na área de patentear a marca, tudo isso eu consegui através do Sebrae, né? Na feira também teve espaço para soluções de crédito, área para startups e um estande completo de atendimento do Sebrae para ajudar quem já tem um negócio ou pretende abrir sua própria empresa. Nós oferecemos as consultorias, né, que é um atendimento em que o nosso consultor especialista entende o cliente, busca saber conhecer a empresa dele, entender as dificuldades dele e entregar para ele alguma solução, né? No financeiro, eu posso entregar para ele um fluxo de caixa, por exemplo. Posso ensinar ele a como montar o balanço da empresa, né? No jurídico, eu posso entender como é que ele está lidando com os colaboradores, com os funcionários, está tudo certinho, se o e-social está tendo algum problema, consigo entregar um plano para ele também. Marketing, consigo montar um plano de vendas, consigo entregar para ele um planejamento de como utilizar a rede social. Entre os expositores também estiveram presentes 81 prefeituras e 8 consórcios municipais e institutos paulistas, um recorde do evento. A unidade do Sebrae São Paulo assinou um convênio com a unidade de Rondônia para levar a Faculdade Sebrae para a região norte do país e assim ampliar o suporte acadêmico na formação de empreendedores. O empreendedor final vai ganhar com tudo isso, com um Sebrae melhor, um ambiente de negócios mais pujante, profissionais para prestar as consultorias e as qualificações de forma muito mais inteirada com o que acontece nos principais polos de negócios do Brasil. Ao todo, mais de 1.100 expositores estiveram na Feira do Empreendedor 2023. Isso levando em consideração franquias, startups, MEIs, micro e pequenas empresas, além das grandes marcas. Pelo menos 125 mil pessoas passaram pelos corredores dos 52 mil metros quadrados do evento. E o volume total de negócios chegou à casa de 700 milhões de reais. E nessa vibe de conhecimento, tecnologia e histórias inspiradoras, foram montados 4 palcos, onde estrelas do empreendedorismo deram um show.
Entre os grandes nomes que passaram por aqui, Oscar Schmidt. Talvez você esteja se perguntando como 4 palestras poderiam acontecer ao mesmo tempo. A resposta estava na tecnologia. A cadeira estava equipada com um aparelho onde era possível conectar um fone e ouvir apenas o tema desejado. Preste atenção no silêncio do ambiente. Para o Ricardo, foi uma oportunidade única receber o conhecimento de tantos empresários e consultores de sucesso. Prestes a abrir uma empresa de mentoria, ele garante que partiu da feira com um olhar novo sobre as atitudes que deve tomar para se tornar ainda maior no mercado. Eu acho que é necessário para a gente entender a comunicação com o mercado, com os projetos que nós nos dedicamos, né? É muito difícil, às vezes, a gente entender como transmitir isso ao mundo, né? Então essas palestras, elas abrem a cabeça, traz para a gente uma nova perspectiva que às vezes a gente não está em contato todos os dias. E é um mundo, né? Um mundo inteiro que a gente tem que se atualizar constantemente. Então essas palestras, elas nos atualizam sempre. É isso que eu sinto, né? Muito legal, né? E o IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou contratação de 0,77% em agosto, na comparação com o mês anterior. A queda do indicador acontece após 2 meses seguidos de alta. O recuo de agosto foi o maior desde maio deste ano, quando o tombo foi de 1,85%. Os dados foram divulgados pelo BC na sexta-feira. O investimento direto no país, que mede o aporte estrangeiro no Brasil, caiu 36% de janeiro a agosto deste ano, segundo dados do Banco Central do Brasil. Isso acendeu um alerta nas chamadas contas externas. E para falar sobre o assunto, eu entrevisto agora Rica Mello, especialista em gestão de negócios. Oi, Rica, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Rica, quais os motivos, levaram a essa queda de investimentos estrangeiros no país? Olha, Camila, a gente tem um ano um pouco difícil mundialmente falando, né? E as taxas de juros são um pouco mais altas fora do país, então quando um investidor traz o dinheiro de fora do Brasil para o Brasil, se ele tem taxas de juros altas fora do Brasil, às vezes ele prefere deixar o dinheiro lá na casa dele, no país onde ele está. Então isso atrapalhou um pouquinho aí os números brasileiros, né? De investimentos de dinheiro que vem para o Brasil. Além disso, também na troca de governo, né, do antigo governo para esse novo governo, algumas privatizações que poderiam acontecer foram brecadas, houve alguns anúncios de reestatização, né, não tem um apoio tão grande à economia verde, né, também. Então, ou seja, existem alguns pontos nesse ano de 2023, mundiais e brasileiros, que fizeram com que essa taxa de investimento do pessoal de fora do Brasil diminuísse nesse ano. O número é de mais ou menos 30%, então é uma queda importante. E isso, é claro, que acaba impactando os negócios aqui no Brasil. Sim. E, Rica, que tipo de alerta deve acender nesse momento de queda de investimento no país? Olha, o alerta que isso traz é que como tem menos dinheiro vindo de fora, né? Então tem menos apetite às empresas, ao mercado brasileiro, os empresários, então, eles acabam tendo que trazer, ele tem que ter uma criatividade maior e uma inovação maior para buscar esse dinheiro, que é um dinheiro mais difícil, né? Pensa ainda agora, a gente está no começo de uma guerra, fora do país também, né? 2 guerras acontecendo, então o capital ele tem medo, ele tem receio do que vai acontecer. Então, de um lado, o governo tem que fazer a sua parte, ele tem feito, passado reformas e tudo mais, isso já tem acontecido, mas os resultados acontecem um pouquinho depois do que passam as reformas e tudo mais, e o segundo lado são os empresários. A gente tem que ter um dinamismo, né? Tem que mostrar essa inovação, essa criatividade, mostrar que de fato os seus negócios são negócios importantes, bacanas, que olham as tendências mais de médio e longo prazo, para que faça sentido para que o investimento estrangeiro volte ao Brasil, para que esses negócios tenham dinamismo e possam de fato empregar cada vez mais e possam crescer também aqui no país. E essa fuga de investimentos, Rica, estrangeiros, ela pode afetar os negócios aqui no Brasil? Olha, ela afeta sim um pouco os negócios no Brasil, ela traz um dinamismo menor. Pensa que os investimentos estrangeiros, geralmente, eles estão ligados a grandes empresas, a privatizações de grandes empresas, né? Ou a compras de ações, né, no mercado acionário de empresas grandes. Só que apesar de ser grandes empresas, essas empresas consomem e compram produtos e serviços de empresas menores. Então, isso faz com que o dinamismo seja menor na economia como um todo. É preocupante, a gente imagina que esse número pode voltar, existe uma expectativa de que aumente no ano que vem novamente, mas enquanto isso não acontece,
os negócios, pequenos e médios negócios, têm realmente que trazer esse dinamismo interno. A gente tem que conseguir fazer com que os nossos negócios tragam produtos e serviços interessantes que cuidem de dores, né, da população e cuidem de dores de outras empresas para que a gente continue sendo importante e relevante. Assim a gente consegue manter esses negócios, consegue manter as suas receitas, conseguem se estabilizar aí nesse momento mais difícil de capital externo, para quando esse capital voltar, quando tiver um apetite maior ao investimento, a gente esteja pronto, os empresários estejam prontos, né, para receber esses investimentos e poderem alavancar ainda mais seus negócios. E no último relatório de inflação, o Banco Central reduziu a estimativa do IDP deste ano, né? Como é que essa redução ela pode ser vista nesse momento, Rica? Então, o IDP, que é o investimento direto que acontece no Brasil, que eu estou comentando, de fato, o Banco Central teve que admitir, ele viu que nos primeiros meses houve uma queda muito grande, não adianta ele continuar com aquela meta alta de investimento estrangeiro, porque não vai acontecer, não são os últimos 3 meses que vão salvar a lavoura, aqui, como a gente poderia dizer aqui no ditado popular. Então, ele teve que fazer essa redução, a redução já houve, já existiu, porém, para o ano que vem, existe uma expectativa de aumento novamente. Então, se por um lado é admitir que nesse ano a gente realmente não vai ter o nível de investimento direto que a gente gostaria de ter, que o governo imaginaria que teria nesse ano de 2023, mas existe uma expectativa de um investimento um pouquinho maior no ano de 2024, como se estivesse restabelecendo a normalidade. Claro que o governo tem que ajudar, alguns projetos de economia verde têm que andar, estão andando um pouco devagar, alguns projetos de privatização de empresas que podem trazer dinamismo, né? Algumas empresas, quando são privatizadas, trazem dinamismo para a economia. O governo tem que auxiliar também o mercado, ao mercado ter esse dinamismo e esse interesse por parte do investimento estrangeiro. E isso vai trazer dinamismo para todas as empresas, pequenas e médias empresas também aqui no Brasil. Perfeito. Rica Mello, muito obrigada por sua presença, sua participação ao vivo aqui com a gente, viu? Imagina, obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Agora vamos falar de um assunto mais leve? Imagine somar as delícias do café com o melhor da literatura. Eu visitei um café aqui em Brasília que se inspirou na escritora Clarice Lispector e está proporcionando aos clientes momentos de puro prazer literário e, consequentemente, boas vendas. Vamos ver. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro. Tanto é que o Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. E cada vez mais ele vem ganhando valor como experiência gastronômica. E se destaca no mercado quem ousa inovar. Um exemplo é a mistura de café e poesia. Clarice Lispector foi a inspiração dessa cafeteria. A escritora está presente em cada xícara. O empreendimento é novo, só tem 10 meses, mas a ideia surgiu há 2 anos, em um momento de puro prazer literário. A Clarice é a minha inspiração de vida, né? A minha diva, como eu sempre falo. E então ela sempre me acompanhou ao longo dos anos, né? Sempre me dando aí respostas para minha vida, e numa altura aí da minha vida profissional eu tive um start, vivendo um dos momentos que eu mais vivi ao longo desse período, tomando um café, lendo Clarice, e eu tive um pensamento de, e se eu tivesse um café para que as pessoas pudessem também sentir o que eu sinto? Aqui o café não é apenas uma bebida, foi uma janela de oportunidades que se abriu para esta empreendedora, que apostou em uma das maiores escritoras do Brasil para criar a primeira cafeteria com designer 2D de Brasília. Fiquei encantada, sim, que eu gosto de livros, né? Eu acho que a leitura nos transforma. E com o café e coisa gostosa junto para comer, melhor ainda. E o nome do café homenageia Clarice Lispector, cuja referência está em toda a parte, desde a entrada até o banheiro. Uma ideia que foi bem concebida pelos arquitetos em parceria com a empreendedora. Eu usei algumas palavras para pedir isso tudo. Eu usei palavras como, olha, eu quero alguma coisa moderna, porque Clarice era à frente do tempo dela, mas eu também quero aquela coisa mais clássica, que me remetesse lá aos anos 60, 70. E aí elas me trouxeram a ideia do 2D. Foi uma ideia para aliar a minha expectativa do moderno, né? O 2D junto com esse preto e branco, que dá essa coisa clássica. Do mercado financeiro até o empreendimento, alguns desafios foram superados, graças à formação e o conhecimento, que foram bem aproveitados. Foi um desafio, totalmente. Eu venho da área comercial,
Há muitos anos que eu trabalho na ponta, comercialmente falando, né? Mas nunca criei nada. Sou filha de comerciante e acho que estava na veia e eu não sabia. Não é fácil, né? É um desafio, é uma escola. Todos os dias eu aprendo. Eu falo que gerir o negócio, que de repente para muitos donos de empresa é a parte mais difícil, para mim não é. Eu acabo tendo mais facilidade com isso. E para que o Clarice Café se tornasse um negócio de sucesso, foi preciso ter um propósito bem definido. Eu não abri o café por abrir, eu tenho um propósito por trás disso. Então eu tenho uma preocupação muito grande em fazer com que as pessoas vejam o Clarice como um espaço onde eles têm um atendimento diferenciado, onde eles têm um espaço para poder relaxar um pouco, se desligar, né, do mundo externo e sair daquela coisa robotizada onde o foco principal está na venda. Eu sei que isso é importante, né? A gente precisa sobreviver. O cardápio é simples, mas cheio de quitutes caseiros que lembram as delícias do lar. E como disse Clarice Lispector, renda-se como eu me rendi. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. Eu volto na edição de 11h30 e espero vocês. Até lá!